de volta aqui no programa Sem Censura na Sara Brasil FM. Hoje, 23 de janeiro de 2023, segunda-feira, temos estreia de quadro aqui nessa segunda, né? Vamos agora, a partir toda segunda, vamos falar de economia, né? E hoje quem vai estrear com a gente é a nossa querida Marina Farias, com o quadro Dica da Consumista. Marina, bom dia, seja bem-vinda ao Sem Censura, bem-vinda à nossa equipe, nosso time. Bom dia, Marina. Bom dia, muito bom estar aqui. Muito bom falar de dinheiro toda semana, né? Prometo que vou me esforçar para ser um quadro à altura desse programa dos nossos ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Marina, já gostei do nome do quadro, a Dica da Consumista, porque a pessoa assim é leonina, com a lua em Áries e o ascendente em Sagitário, não pode ter R$1 que pensa assim, meu Deus, eu vou gastar com o quê? Então eu tenho certeza que muita gente está se identificando nesse momento. Conta pra gente um pouquinho de você, né? E já traz logo aí algumas dicas que eu já quero anotar. Tem um monte de gente que chega pra mim assim, né? Quando sobra um dinheiro na conta porque eu esqueci de pagar alguma coisa. Vou gastar ou esqueci de pagar alguma coisa, um dos dois. Eu sou educadora financeira, eu trabalhei 10 anos em banco, trabalhei no Itaú, no Santander, trabalhei na XP Investimentos, mas para mudar a realidade, eu realmente descobri que tem duas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, nadar com tubarões e buscar conhecimento, né? Então, é isso que a gente vai trazer aqui, como fazer network, o poder do network para ajudar a gente a crescer financeiramente. E é isso. No quadro eu vou trazer conteúdo, vou trazer insights, vou compartilhar experiências, vou trazer histórias de outras pessoas e a gente vai crescer junto financeiramente. É isso aí. E hoje, o que é que você trouxe pra gente hoje na estreia do seu quadro? Hoje eu vou falar sobre autonomia financeira, o plano. Meu Deus. 5 passos para você construir sua autonomia financeira. Então vamos lá, vamos saber o que é que você tem aí de autonomia financeira. Primeiro, vamos entender o que é autonomia, né? Autonomia é ter dinheiro. Autonomia financeira é ter dinheiro para fazer escolhas, para poder tomar decisões. Ah, eu quero ir naquele restaurante, eu quero que meu filho estude em tal escola, eu quero fazer tal viagem de férias. Quando você tem dinheiro, você pode escolher. Quando você não tem, a decisão já está tomada, né? Eu fico brincando que quando tem dinheiro na conta, você fica lá pensando, e aí, vou para Dubai, vou para o Caribe, para onde eu vou? Quando não tem, você vai para o interior, né? Para casa da família, toma um banho de rio e tá tudo certo, porque você não tem opção. Então, Marina, o que é que a gente precisa fazer para ter autonomia financeira? Durante muito tempo, eu queria ser livre para fazer as minhas escolhas também. Eu trabalhei no banco e no começo era daquele jeito, né? Eu ia trabalhar, batia ponto, batia meta, mas era a oportunidade da minha vida, não tinha opção de fazer outra coisa. Só que à medida que eu fui guardando dinheiro, que eu fui fazendo planejamento financeiro, eu comecei a ter acesso a outras possibilidades. Então, eu comecei a conviver com palestrantes, comecei a conviver com pessoas que também faziam educação financeira. Eu fiz até um post recente sobre isso lá nas redes sociais. E isso abriu os meus olhos. Então, eu gostaria de trabalhar com educação, ensinando sobre dinheiro. Só que você só pede demissão de um banco se tiver grana, né? Se tiver muito dinheiro investido, que ninguém é doido de fazer isso. Sem planejamento financeiro por escolha, por opção. Então, foi isso que eu comecei a planejar lá atrás. E é isso que eu vivo hoje. O resultado de uma vida com planejamento financeiro, onde eu posso ter autonomia para fazer as minhas escolhas. Marina, você tem 1 bilhão? A meta é essa, mas ainda não tem. Mas eu tenho dinheiro suficiente para fazer as minhas escolhas. E essa é a provocação que eu quero fazer para quem está lá em casa. Muitas vezes as pessoas estão buscando liberdade financeira, não trabalhar, se aposentar. Mas antes disso, tem uma fase que é uma fase de conforto financeiro. Então, é muito mais perto e muito mais viável do que você imagina. Então, tem muita gente que não começa a buscar autonomia porque acha que é uma coisa de outro mundo, que não consegue, que é muito distante. Mas quando a gente traz esse plano para uma pessoa que está perto, que você conhece, que você sabe da história, fica muito mais viável, muito mais motivante. E é por isso que eu quero trazer a minha história hoje para inspirar as pessoas. Não é impossível, amiga, independente de ter a lua, peixes. Como que é o signo?
Em Áries. A lua em Áries. Lua em Áries, Sol Sol em Leão. em Leão. E ascendente Sagitário. Não é fácil ser você, não. Mas, independente disso, a gente consegue construir um plano de autonomia financeira, independente de onde você veio, de quanto dinheiro você tem hoje, de qual é o seu mapa. Claro, cada um tem seus desafios pessoais, mas a ideia aqui é que a gente tenha clareza do que precisa. Um grande erro é não ter clareza, não saber os passos, não ter um plano. Todo ano, começa janeiro, início do ano, tá todo mundo falando assim, Marina, eu quero começar a investir, quero guardar dinheiro, mas beleza, e qual é o plano? Se você não tem um plano, nada resolvido. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar 5 passos para você ter um plano, para não ficar perdida. Porque é um mar de opções. A vida é um mar de opções. Sem um plano, você fica perdida. Vou começar a anotar logo aqui. Pega papel e caneta, galera, e anota quais são os 5 passos desse plano. Antes de dar os 5... O 0 é só retomar o que eu falei aqui, né? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer conquistar? Ah, eu quero viajar, eu quero me aposentar, eu quero ter autonomia, eu quero ter liberdade. Primeiro, ter clareza disso. E aí a gente vai para os passos. Primeiro, quanto é que você gasta para viver? Qual é o seu custo de vida? Parece uma pergunta boba, mas todos os dias eu converso com várias pessoas e muitas delas eu falo assim, quanto que você ganha hoje? E a pessoa, não sei. Eu tenho uma ideia. Porque quem é CLT é mais fácil. Você tem uma ideia ali, nem sabe, não sabe muito certo, mas tem uma ideia. Mas quando é empresário, empresária, poucos têm essa clareza de quanto tira por mês, porque não faz retirada de prolabore, enfim. Então, o primeiro passo é quanto você precisa para viver, quanto que você gasta, quais são os seus custos do mês. Beleza? Segundo, quanto você precisa para se sentir segura para fazer escolhas. Tem gente que precisa de 10 mil. Tem gente que precisa de 100 mil. Tem gente que precisa de 1 milhão. Quanto que você precisa ter no banco para ficar ousada? Sabe aquele dinheiro que você diz assim, não, aqui eu vou realizar meu sonho, vou trabalhar com o que eu sempre quis, ou eu vou me libertar desse relacionamento. Quanto que você precisa ter no banco para isso? Isso é uma coisa que tem que deixar claro. Tem que ter um número. Terceiro passo. O que é que você vai fazer para levantar esse dinheiro? Ah, Marina, eu coloquei lá uma meta. Vamos do começo. Quero ter 10 mil investido. Você já sabe para quê? Já sabe quanto? Beleza, quero ter 10 mil investido. Como que você vai fazer para juntar esse dinheiro? Você vai precisar abrir mão de quê? Você vai precisar fazer renda extra com o quê? Quais são as decisões que você precisa tomar para que isso aconteça? Quarto passo. Onde eu vou investir esse dinheiro? Eu estava até ontem, no domingo, conversando com um primo. E ele é super jovem, está trabalhando, ganhando bem, não paga aluguel, mora com a avó. Então, ele tem uma realidade bem específica. E aí, ele falou, eu estou investindo em criptomoeda, eu estou investindo na bolsa. Ele está investindo com risco. Dentro da realidade dele, não é recomendável, mas é aceitável. Por quê? Porque se ele precisar, ele tem alguém para cobrir. Mas e você aí de casa? Se você precisar, você tem alguém para cobrir? Você tem dinheiro para cobrir? Então, se a resposta for sim, maravilha. Toma risco lá no investimento. Se a resposta for não, começa um investimento de baixo risco, renda fixa. Só não deixa na poupança, mas você pode investir lá em CDB, em tesouro, alguns fundos específicos. Mas tomei a decisão, sei quanto eu gasto por mês, sei quanto eu quero guardar. Você precisa investir esse dinheiro com rentabilidade, liquidez e segurança. E o último passo. O que é que pode me impedir de atingir? Não ter clareza disso te afasta dos objetivos. Vou explicar por quê. Imagina que uma pessoa aí em casa tem 2 filhos. Coloquei uma meta de guardar R$200 por mês. Mas eu não considerei que as crianças podem ficar doentes.
Porque criança vira e mexe, tá doente mesmo. Não coloquei isso no meu planejamento. Ah, eu não considerei, enfim, matrícula. Todos os gastos, investimentos que vêm com uma criança. Se você tem 2 filhos, você precisa levar em consideração tudo isso no planejamento. O que é que pode me afastar desse planejamento? O que é que pode me afastar desse plano? E aí eu me preparo para isso antes. Porque a maior cilada que pode acontecer é você achar que é um mundo de Bob, perfeito, que não acontece imprevisto. E aí você faz um plano e sempre vai acontecer um imprevisto. Quando você tem clareza que imprevistos acontecem e se planeja contando com isso, é muito mais fácil de seguir o seu plano. Mas, para concluir, não existe autonomia financeira sem um plano estratégico. Sem saber o que precisa, quanto precisa, quando, como vai fazer. Então, hoje, para iniciar a semana, pega papel e caneta, anote qual é o seu plano. Qual é o plano para você conquistar a autonomia financeira? E se precisar de ajuda, entre em contato com a gente, que a gente tá aqui para isso. Maravilha. Eita, fez. Já anotei tudo aqui, viu? Já deixei tudo prontinho. Para aproveitar que é início de ano. Agora, Marina, uma perguntinha. Você falou sobre investimento e CDB. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre esse investimento? Eu vou falar o significado da letra, mas ninguém precisa enlouquecer com isso, não. CDB é Certificado de Depósito Bancário. Mas, traduzindo, esses investimentos que vocês veem, 100% do CDI, 101, 102, 99, às vezes aparecem uns de 200. Esses investimentos, eles são seguros, têm rentabilidade, têm liquidez. Então, na hora de escolher, CDB é o nome do produto. Eu vou só aproveitar essa pergunta para explicar o que é uma corretora de investimentos. Corretora de investimentos é como se fosse um supermercado. Quando você entra no supermercado, tem arroz, feijão, tem margarina, manteiga, enfim. Na corretora de investimento, tem os produtos de investimento. No supermercado, tem os produtos alimentícios. Na corretora, tem os produtos de investimento. Então, essa nomenclatura de tesouro, CDB, fundo, são os nomes dos produtos que tem lá dentro da corretora de investimentos. Então, essa nomenclatura, na hora de tomar a decisão, você precisa perguntar. Esse arroz aqui, deixa eu entender que arroz é esse. Se é integral, quanto tempo demora para cozinhar? A mesma coisa para o produto de investimento. Você vai ver lá, CDB. Quanto que rende? Quanto tempo eu posso tirar? Então, essa clareza você vai tendo à medida que vai investindo de fato. Então, se você não tem conta em uma corretora ainda, vai lá, abre conta no supermercado dos investimentos. E é muito mais fácil do que parece. Você pode começar com qualquer valor, inclusive. Marina, obrigado por hoje, né? Mais uma vez bem-vinda aqui à nossa equipe. Obrigada. E até segunda-feira. Até segunda. Inclusive, se vocês quiserem, vocês que estão ouvindo, quiserem deixar sugestões de tema, vai lá no meu Instagram, @Marina Farias Rico Dinheiro, e coloca assim: eu quero ouvir você falando de X tema lá no Sem Censura, e a gente traz o tema que o pessoal pedir, né? Maravilha. Tá, então, Marina Farias, né, que vai toda segunda-feira vai trazer aqui o quadro Dica da Consumista, falando sobre economia aqui com a gente.